Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os destaques das sessões dos dias 7 e 8 de maio de 2014, portanto, abrindo este mês de maio nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E uma semana que podemos marcar como tendo a principal curiosidade o fato de que, de uma certa maneira, nós tivemos uma ligação com os eventos turísticos, de certa forma, que marcam esse período que se segue no Brasil por conta da realização da Copa do Mundo e da grande movimentação, inclusive, de voos internacionais, porque nós tivemos a Lei Geral da Copa em julgamento, embora ela se reflita também em outros eventos, como foi o caso, eventos passados, inclusive, como o Encontro Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, mas o foco é essencialmente em relação aos eventos que vêm por aí. E ainda a questão da chamada Convenção de Varsóvia, que trata dos voos internacionais, ou seja, são elementos que, no fundo, estão interligados. Sem dúvida. A Lei Geral da Copa, eram 3 questionamentos, principalmente, que eram arguídas as inconstitucionalidades e que, por votação unânime, exceto em relação a um pequeno ponto, o ministro Joaquim Barbosa acabou divergindo, mas acabou sendo considerado absolutamente constitucional pelo plenário. E no caso da aplicação ou não de um tratado internacional que regulamenta justamente os voos internacionais, houve um pedido de vista e que suspendeu o julgamento, mas a discussão maior era se a prevalência de um tratado internacional que teria sido internalizado no Brasil para pagar a indenização, por exemplo, de bagagens que tivessem sido extraviadas em voos internacionais, ou mesmo em caso de atraso de voo. Um dos casos que foram tratados aqui no Supremo, uma determinada pessoa pede a indenização por ter esperado 12 horas para que o voo dela pudesse ser realizado. Então, a pergunta é, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ou esse tratado internacional que foi internalizado e que também virou lei interna aqui no Brasil e, portanto, tem, de acordo com a jurisprudência do Supremo, o mesmo status de lei ordinária, está ali, do lado, bem para a par com o Código de Defesa do Consumidor, e os dois estabelecem indenizações. A Convenção de Varsóvia, que foi alterada pelo Protocolo 4 de Montreal, estabeleceria uma indenização, vamos dizer assim, limitada, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de dano moral, inclusive, para o pagamento dessas indenizações. E aí vêm as empresas que operam esse tráfego internacional, pretendendo que prevaleça o Tratado Internacional, e o consumidor, de outro lado, pretendendo que prevaleça o Código de Defesa do Consumidor. Os 2 tribunais de justiça que proferiram as decisões entenderam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mas nessa semana, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que são os relatores de um recurso extraordinário, de 2 recursos extraordinários, na verdade, um deles com agravo foi convertido em recurso extraordinário, também entenderam pela aplicação do Tratado Internacional. Mas o julgamento ainda não se resolveu, a ministra Rosa Weber pediu vista, mas é um tema também que tem essa ligação, como você disse, com os eventos da Copa do Mundo, justamente por conta desse tráfego aéreo internacional. Diante dessas circunstâncias, aqui no Brasil, nós temos inúmeras decisões aplicando o Código de Defesa do Consumidor e, em outros casos, a Convenção de Varsóvia. Qual deve prevalecer? Recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, essa decisão do Supremo, assim que for retomado o julgamento e encerrado esse julgamento, haverá então, de certa forma, uma pacificação, vamos dizer assim, uma resposta para essa inquietude da jurisprudência acerca do conflito dessas 2 leis prevalentes no ordenamento jurídico brasileiro. E nós tivemos na quinta-feira também matéria penal sendo discutida, não foi recebida uma ação penal contra um deputado federal, mas em relação aos demais corréus ela deve processar-se na vara competente, e também uma deputada federal acabou sendo absolvida, não é? E o seu corréu também, apenas com uma divergência mínima do ministro Marco Aurélio. Mas tivemos, no frigir dos ovos, resultados bastante positivos nessa semana,
considerando que na semana anterior nós tivemos um feriado, essa semana os trabalhos foram bastante producentes, mas julgada absolutamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que buscava, de uma certa forma, derrubar alguns dispositivos da lei da Copa. Permanece incólume por enquanto, mas com uma perspectiva, né, de que ainda existe aqui no Supremo uma outra ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da Copa, que é o que sinalizou o ministro Joaquim Barbosa, ainda não está aparelhada para julgamento e talvez ainda não seja possível a sua análise até a realização do evento. Mas vamos aguardar de toda forma e vamos verificar quais são os destaques dessa semana. Pois é, esse é o panorama geral, portanto, das sessões plenárias que aconteceram, portanto, nos dias 7 e 8 de maio, como já disse, abrindo os trabalhos do mês de maio. Vamos voltar para quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, na qual a Procuradoria-Geral da República questionava, portanto, artigos da Lei Geral da Copa. Para a PGR, a chamada Lei da Copa teria artigos que poderiam ser considerados inconstitucionais. Seriam eles incentivos de isenções fiscais à Federação Internacional de Futebol, a FIFA, prêmios em dinheiro e auxílio especial para ex-jogadores que foram campeões com a seleção brasileira nas Copas de 1958, 62 e 70 e os limites de responsabilidade objetiva da União em possíveis danos que não foram causados por agentes públicos. O dever de proteção aos direitos fundamentais não pode chegar ao ponto de o Estado, para efeito da responsabilidade civil, garantir a todos a responsabilidade sem qualquer tipo de risco. O advogado-geral da União defendeu a lei. Segundo ele, a Copa do Mundo vai movimentar economicamente o país em mais de 183 bilhões de reais, além de trazer 600 mil turistas estrangeiros e criar 50 mil novos postos de trabalho. Sobre o auxílio aos ex-jogadores, a AGU afirmou que não é uma reparação, e sim um reconhecimento. Ele é concedido para fim de auxiliar, premiar aqueles que destacaram o Brasil. Não é uma reparação, não é uma indenização, é de fato um prêmio, um reconhecimento que o Brasil dá àqueles que, em nome do Brasil, não em nome próprio, em nome do Brasil, levam o Brasil destaca o Brasil no âmbito internacional. O relator da ADI, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela total improcedência do pedido e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Sobre a responsabilidade da União em casos de dano, ele considerou que a Constituição não esgota esse tema e permite que a lei estabeleça outras responsabilidades para o Estado. Desde o advento da Constituição de 1946, o Brasil assumiu uma postura mais publicista e menos privatista com relação a essa temática do risco ou da responsabilidade extracontratual do Estado, ao adotar a teoria do risco administrativo. Então, desde 1946, não se exige mais, como ocorria no passado, a demonstração de culpa ou dolo para a responsabilização do poder público por prejuízo causado a terceiro, mas apenas a constatação de um nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal. E a Carta de 88, ao abrigar no dispositivo acima mencionado, que é exatamente o parágrafo 6º do artigo 37, a teoria do risco administrativo, incorporou a ideia de que a responsabilidade civil extracontratual, tanto do Estado quanto da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, passou a ser objetiva com relação a terceiros. No entanto, todos nós sabemos, mas apenas para também contextualizar, a força maior, o caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima, segundo a melhor doutrina e pacificada jurisprudência, configuram excludentes da responsabilidade do Estado, exatamente porque nessas hipóteses o nexo causal entre a atividade administrativa e o dano dela resultante não fica evidenciado. Também confirmou o caráter de reconhecimento, o benefício destinado aos ex-jogadores. Os benefícios da legislação especial existente no ordenamento jurídico pátrio,
com o fim de atender a demandas de impacto social relacionadas a fatos extraordinários de repercussão nacional, gênero de que fazem parte as pensões especiais indenizatórias ou assistenciais, ora examinadas, não integram propriamente o conjunto de benefícios e serviços expressa e previamente dispostos nas legislações previdenciárias e organização da assistência social. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, considerou que apenas um ponto da lei é inconstitucional. Inúmeras empresas brasileiras e estrangeiras que não participam, né, da exploração profissional do futebol também criam e mantêm atividades lucrativas, geram quantidade enorme de empregos e nem por isso recebem qualquer tipo de exoneração ou alívio na sua carga tributária. Portanto, por entender que falta uma motivação idônea para essa desoneração, que eu, divergindo minimamente, como já disse, do voto do relator, voto pela inconstitucionalidade do artigo 53, aquele que diz a FIFA e as suas subsidiárias do Brasil, seus representantes legais, consultores e empregados são isentos do adiantamento de custas, emolumentos, calção, etc. Com isso, foram mantidos os benefícios aprovados na Lei Geral da Copa, como a responsabilização da União e a isenção de despesas judiciais. Karina, portanto, com relação à quarta-feira, o tema central foi exatamente a questão da Lei Geral da Copa. A discordância mais específica foi exatamente, como vimos, do ministro Joaquim Barbosa em relação àqueles pontos em debate. Só com relação a essa isenção de custas, de honorários, emolumentos que é prevista na lei para a FIFA, diante de alguma circunstância que enseja esse pagamento. Ele acredita que isso violaria o princípio da isonomia e divergiu apenas nesse ponto. Mas como houve uma maioria esmagadora no sentido de que isso não violaria a Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade, portanto, foi julgada improcedente, mantida incólume a lei da Copa, diante dessa ação direta de inconstitucionalidade arguída essa semana no Supremo. Esta foi a sessão plenária, portanto, da quarta-feira. Vamos agora para a sessão da quinta-feira, dia 8 de maio de 2014. O plenário do Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento de 2 recursos de empresas aéreas estrangeiras condenadas por tribunais de justiça. As empresas são contra a aplicação do Código do Consumidor e querem as penas com base no Tratado de Varsóvia, assinado pelo Brasil na década de 1930 e que regula o transporte aéreo internacional. O recurso foi apresentado pela empresa aérea Air France contra a decisão do TJ do Rio de Janeiro. O tribunal condenou a companhia a pagar danos materiais a uma passageira que teve a bagagem extraviada após uma viagem. Segundo a Air France, o caso deveria ser analisado com base na Convenção de Varsóvia e não no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Desde 1931, o Brasil é signatário da convenção que estabelece regras relativas ao transporte aéreo internacional. Naquela oportunidade, a Corte dispôs sobre a prescrição que estava prevista no Código de Defesa do Consumidor e também na Convenção de Varsóvia. Os 2 diplomas dispunham sobre a prescrição. Um dizia Código do Consumidor, prescrição de 5 anos, e Convenção de Varsóvia, prescrição de 2 anos. E prevaleceu a Convenção de Varsóvia. Neste caso, o Código do Consumidor, ele não dispõe sobre o critério de indenização. Então, não tem como não se aplicar a Convenção de Varsóvia por ser específica, sequer conflitando com o Código do Consumidor nesse aspecto. Já o Procurador-Geral da República defendeu que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não o estabelecido no Tratado Internacional. Não me parece lógico que, num regime constitucional deste porte, em que se desenha desta forma a defesa do cidadão consumidor reconhecido como vulnerável e hipossuficiente numa relação de consumo, que na aplicação de normas infraconstitucionais devemos escolher aquela que menor proteção lhe atribui.
não me parece que esta interpretação seja compatível com uma interpretação razoável da aplicação da norma segundo a Constituição da República. O relator, ministro Gilmar Mendes, fez referência a um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público de que o Código do Consumidor é a norma mais recente. Para ele, esse critério não pode ser utilizado e, no caso analisado, afirmou que a Convenção deve sim prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor por ser uma norma considerada especial em relação ao tema em debate. A limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se porque a disposição do artigo 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral e também porque a imposição de limites quantitativos pré-estabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da aplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do artigo 22, que permite ao passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, momentos de natureza não tangível, intangível. Assim, presidente, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade no limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais. Aliás, com base nos fundamentos acima alinhados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, não apenas na hipótese de extravio de bagagem. A mesma razão jurídica, a meu ver, impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas legais. Ante o exposto, estou me manifestando no sentido de prover o recurso extraordinário para assentar o valor da condenação por danos materiais aos patamares previstos na Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. É como voto. O plenário também começou a analisar outro caso envolvendo o Tratado Internacional e Companhia Aérea. Uma decisão da Justiça Paulista manteve condenação da Air Canada a pagar R$6 mil de indenização por danos morais a uma passageira devido ao atraso de 12 horas em voo internacional. A empresa pedia que fosse aplicada a prescrição conforme prazo fixado na Convenção de Varsóvia. O relator desse recurso foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou o pedido. Aqui nós estamos definindo qual é o estatuto jurídico que se aplica, a Convenção ou o Código do Consumidor. Me parece que, por interpretação constitucional, é claramente hipótese de se aplicar a Convenção e eu concluo meu voto, portanto, com o seguinte dispositivo. Diante do exposto, concluo no sentido de 1. Afirmar a seguinte tese em sede de repercussão geral. 2 pontos e abro aspas. Por força do artigo 178 da Constituição, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor. Fecho aspas. Afirmada essa tese geral, eu concluo por dar provimento ao agravo em recurso extraordinário 766618, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição, CPC artigo 269, inciso 4. E, por fim, dar provimento ao recurso extraordinário 636331, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau. Portanto, ao assentar que prevalece a Convenção de Varsóvia, estou afirmando que tanto o prazo de prescrição quanto a limitação material à indenização são válidas e vigentes internamente no direito brasileiro
e por isso estou dando provimento aos 2 recursos, presidente. Após o voto do ministro Teori Zavascki, acompanhando os relatores nos 2 casos, a ministra Rosa Weber pediu vista. Estava aqui pensando em acionar o artigo 178 da Constituição justamente para concluir que, a despeito dessas circunstâncias e dessas peculiaridades que acabei de me referir, eu contaria na linha defendida pelo ministro Luiz Roberto. E aí o ministro Teori fez algumas considerações que me levam ao ponto de vista regimental. Se prevalecer o entendimento dos relatores, nos 2 casos haverá limites para o valor de indenização a ser paga. Também na sessão dessa quinta, os ministros rejeitaram uma denúncia contra o deputado federal Carlos do Carmo Andrade Melles. O parlamentar e outras pessoas são acusados de fraude na obtenção de um financiamento de mais de R$310 mil com o Banco do Brasil para cooperativas. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou que não ficou comprovada a participação do deputado. Já os demais, que não têm prerrogativa de foro, devem ser julgados pelas instâncias inferiores. A decisão foi unânime. Também na área penal, por maioria, o plenário absolveu a deputada Aline Correia e outros 3 acusados. Eles respondiam a uma ação penal por supostamente ter deixado de recolher, no prazo legal, contribuições previdenciárias de empregados. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que votou para que os demais acusados sem foro fossem julgados pela Justiça de primeiro grau. Karina, vamos voltar para a questão da Convenção de Varsóvia. Convenção de Varsóvia, ainda entrando no meio da discussão, a questão também do Tratado de Montreal, Código de Defesa do Consumidor. Isso não seria um debate, uma questão infralegal? O Supremo não trata essencialmente de questões voltadas a relações constitucionais? Como é que isso veio parar no Supremo? Essa discussão, esse ponto foi debatido de uma forma muito rápida, até porque esses 2 recursos extraordinários, eles tinham repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão que for proferida nesses 2 recursos, ela será expandida para outros que tratam do mesmo assunto e dessa aplicação também. Não obstante a discussão seja sobre qual deve prevalecer em termos de indenização, a base da discussão constitucional envolve o artigo 178 da Constituição, que, como a gente viu na fala do ministro Luiz Roberto Barroso, determina que, nesses casos em que houver um tratado internacional, um acordo internacional acerca desse transporte aéreo, ele deve prevalecer. Então, o artigo da Constituição é que está sendo questionado aqui, por isso o recurso extraordinário veio para o Supremo. Mas trata-se, sim, de uma antinomia entre 2 diplomas legais. Qual deve prevalecer? Como eu disse no início do programa, esses tratados internacionais, quando são ratificados para o Brasil, eles também viram leis internas aqui dentro. E como lei interna, não sendo tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o mesmo quórum de emenda à Constituição, eles têm status de lei ordinária, assim como também o Código de Defesa do Consumidor, lei ordinária. Entre 2 leis ordinárias, qual vai prevalecer? E até agora, o posicionamento dos 2 ministros, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, sinalizaram no sentido de, à luz do artigo 178 da Constituição, daí a questão constitucional vir para o Supremo, prevalecer o entendimento de que a indenização tem que ser pautada à luz da Convenção de Varsóvia, que foi alterada, não é, com a redação dada pelo Protocolo 4 de Montreal. Daí esses 2 nomes serem bastante discutidos durante a sessão plenária. Para eles, como existe uma lei especial, assim como o Código de Defesa do Consumidor também é especial, mas uma lei, vamos dizer assim, uma lei especial, com o perdão da redundância, mais específica sobre o tema, ela deve prevalecer nessas discussões. Ainda o julgamento não finalizou, como vimos, a ministra Rosa Weber pediu vista regimental e vamos acreditar que esse julgamento, diante da iminência da realização do evento da Copa do Mundo e um tráfego aéreo internacional intenso que vai ser realizado, os ministros possam, enfim, colocar uma pá de cal nessa discussão, que é bastante controvertida na jurisprudência, né? Nós tivemos aqui 2 decisões, uma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que ambas decidiram pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Logo nesse início de julgamento, nós já vimos que 2 ministros dos 11 que irão votar já se manifestaram pela prevalência da convenção, portanto, divergindo do entendimento desses 2 tribunais. Então, vamos aguardar o resultado final desse julgamento, que deve acontecer dentro em breve, só depende do voto vista da ministra Rosa Weber.
E você, claro, vai acompanhar justamente esse julgamento, a continuação, no direto do plenário e também aqui no plenário. Se por falar nisso, já tem encontro marcado na próxima semana, né, Karine? Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira ao vivo, no direto do plenário e no final de semana aqui no plenário. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.